A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. Saudação, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o reverendo Bispo Alisson Alves. A data de 3 de maio de 2025. O Senhor nosso Deus que tem feito grandes coisas e pôs em meu coração para registrar os seus grandes feitos. No ano de 2022, recebi a oportunidade para estar na igreja do pastor Severiano, na Assembleia de Deus, Nova Elohim. Posterior, também, eu tive a oportunidade de estar ministrando na missionária Ivane Nunes, este período na casa de oração, em que estava presente o Diácono Paixão. O Diácono Paixão estava fazendo a obra ali na casa de oração. Nos sábados, casa de oração da missionária Ivane Nunes com a diácona Raimunda, era diariamente as orações. E neste intervalo de tempo, eu estive ministrando tanto na missionária Ivane Nunes com a sua mãe, como no Diácono Paixão. Em uma oportunidade, Deus me usou lá na congregação do Diácono Paixão, que começou com casa de oração e posterior veio a se tornar um ministério. E Deus ali operou muitas coisas. Pessoas foram libertas, em que um jovem com o espírito da homossexualidade quase quebra o braço. O espírito maligno estava trabalhando ali na sua mão, no seu corpo ali, e Deus deu vitória. Neste processo de tempo, nesse período de tempo, nesse dia eu fui para a missionária Ivane Nunes e a sua mãe, a diaconisa Raimunda, estava enferma com a Covid, tinha sido diagnosticada com os exames e tudo. E eu disse: irmã, tu tem fé? Eu posso orar por você. Eu acabei vindo do Diácono Paixão ali e Deus grandes coisas fez naquele lugar. O poder do Senhor Jesus está neste lugar. Eu disse: tenho. Aí você não vai ter medo não de orar? Não, irmã, Deus é maior. E sobre a imposição de mãos eu coloquei e orei. E a diaconisa Raimunda foi curada. 2 dias depois deu testemunho que estava curada com os exames e tudo. Posterior, houve a cruzada evangelística em que eu estive ministrando. Até que o pregador de fora, Daniel de Melo, de São Paulo, não veio. Recebeu o convite, mas não veio. E eu ministrei, que os amados irmãos estavam presentes. Posterior, eu retorno para a igreja do pastor Severo, em que Deus liberta uma jovem que estava em processo de espíritos. Depois, oportunidade, a filha da diaconisa Flávia, foi testemunha, e a missionária Ivane Nunes foi testemunha, em que eu estava louvando e a sua filha Clarinha provocou sangue e foi correndo para o quintal da igreja da Nova Elohim, provocando sangue. E Deus grandes coisas fez neste lugar. Posterior, na vigília em que nós estávamos ministrando, eu, Daniel, a Joelma e o pastor Flaviano estavam ministrando na vigília. A diaconisa Flávia estava até na cozinha, ajudando ali nos bolos da vigília. E a sua filha estava louvando, já curada, e deu testemunho. Nessa oportunidade, uma jovem com espírito também efeminado recebeu libertação e caiu no chão no poder de Deus. E Deus grandes coisas assim tem feito. No ano de 2024, ao convite do pastor Severiano, ele me chama para ministrar e eu falei acerca da convenção, nós conversamos. Ele tinha se desligado da convenção do pastor Edson, presidente da antiga convenção que ele estava. O mesmo ficou certo e ele entrou na convenção, em que eu era o superintendente na época que eu falei, em março de 2024. E posterior, em setembro, fui nomeado presidente. O pastor Adenísio Silva se desligou da convenção e eu assumi a presidência aqui no estado do Ceará. Convenção mundial que é no estado de Goiás. Em setembro eu entrei na presidência.
Neste período, em março de 2024, o pastor Marques foi o pregador desse dia. Eu fui fazer o reconhecimento do pastor Severiano. E aí eu disse: pastor, o senhor coloca meu nome, pastor Alisson Raio, porque assim Deus colocou e Deus confirmou o meu ministério com este nome ministerial, Raio, que é confirmado pela Montes. Inclusive a Montes já tem 600 igrejas em todo o Ceará, e as demais igrejas que me chamam para convidar, né? No final de 2022, 2023, 2024 eu usei esse nome ministerial, Alisson Raio, pastor Alisson Raio. E o pastor Severiano fez um comentário: não, aqui na Pavuna não precisa não, porque todo mundo já lhe conhece. E aí ele colocou o pastor Alisson, como nós estamos vendo aqui nesse cartaz. Novembro de 2024, no mesmo ano, o pastor Severo já com a obra na Itaoca, na Parangaba, eu recebi o convite, e agora, como nós estamos vendo, São Raio no cartaz, o Espírito Santo mostrou as minhas credenciais espirituais, com 2 irmãs batizadas com o Espírito Santo, com a imposição de mãos e sem a imposição de mãos, louvando no cavaquinho, em que o bispo Brasa Viva estava lá e foi testemunha do poder de Deus. E posterior, o pastor Severiano mudou o endereço da Itaoca para outra rua, Barão de Canindé. Antes era na rua Equador. E lá o Espírito Santo também batizou 2 irmãs com o poder de Deus, renovou, curou e libertou. Entre elas está a irmã Jeane, que 4 anos sem trabalhar, Deus diz, através da minha vida, diz: Deus está te entregando a chave. E a mesma, com 1 semana, deu testemunho que estava retornando 4 anos para a mesma pessoa que tinha lhe contratado da última vez. E assim Deus tem confirmado meu ministério, para a glória e santa misericórdia do Senhor Jesus. E hoje, nesta data, Deus tem confirmado o seu evangelho através da minha vida. Eu, reverendo Bispo Alisson Alves, trago esse testemunho, o vaso de ouro. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho seu pra trás. E nos teus dias mais difíceis Ele sempre... Há uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta, é Deus quem diz quem Ele